está sentado acima de tudo. Não grande É, mas mesmo assim, habita em mim. Dá-me palavra, dá-me asas para te alcançar lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. tão grande tu és, Mas mesmo assim, habita. Aleluia! Glória a Deus! Dá-me tuas Pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos, onde tu és, mesmo assim, habita em mim. a vida em mim. Glória a Deus! A vida em mim. A vida em mim. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Aleluia! Glória a Deus! É muito bom poder adorar ao Senhor, né? Irmãos, maravilha, né? Abre as suas Bíblias aí, aonde você está nos ouvindo nessa noite. Em Números, capítulo 14. Quero dar um bem-vindo aí também a Adelaine, né? Nossa irmã Adelaine. Deus te abençoe. Davi Barros, né? Nosso amigo lá do Senador Canedo. Deus te abençoe também, querido. Todos que estão nos ouvindo aí, Deus te abençoe. A Bíblia vai dizer... Pastor, Oi. eu vou deixar só o senhor só na tela, tá? Maravilha, querido. Tranquilo. A paz do Senhor, meus amados. Fique com Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, Senhor, morreramos na terra do Egito? Ou, se morreramos no deserto? Por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Irmãos, nós vivemos em dias, passamos por outros momentos difíceis, alguns tempos atrás, algumas epidemias, e essa é só mais uma. E Jesus, em Mateus capítulo 24, a partir do capítulo 24, ele vai estar dizendo sobre rumores de guerra, ele vai estar dizendo dessas epidemias que viriam, né, sobre a terra, mas ele diz que ainda não era o fim, era princípio de dores. Não sabemos se Jesus vai vir hoje, vai vir amanhã, não sabemos se Jesus vai demorar 1 ano, 2 anos, quanto tempo vai demorar. Mas eu acredito que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Eu acredito que está muito próximo, né? A Bíblia diz que nós temos que depositar toda a nossa confiança ao Senhor. O salmista vai dizer que nós devemos entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, porque tudo ele fará por nós. Temos que tomar precauções em meio a essa pandemia, né? Não devemos ficar só ouvindo a mídia, a televisão, que infelizmente hoje ela propaga medo, terror na sociedade. Nós devemos confiar no Senhor, fazer a nossa
a nossa parte, né? Não devemos confiar no homem, nós temos que confiar no Senhor dos Exércitos. Nós olhamos para esse povo, a nação de Israel aqui, irmãos, e vamos ver que esse povo, eles desobedeceram a Deus. Eles deixavam os caminhos do Senhor. O Senhor permitia algo acontecer, usava reis, usava o mundo para castigar o povo de Israel. Nós vamos ver aqui, irmãos, que a desobediência a Deus traz consequências. Trouxe consequência àquele povo. Trouxe consequência à nação de Israel. E tem trazido consequência para o nosso povo, a nossa nação, para o mundo. As pessoas, elas têm deixado o primeiro amor, até mesmo cristão, tem deixado, às vezes, o primeiro amor, deixado de amar o seu próximo. As pessoas não têm se preocupado em ajudar o próximo. As pessoas não têm se preocupado em buscar a Deus, porque se o mundo em que nós vivemos buscasse a presença de Deus, as coisas seriam mais diferentes. Mas, infelizmente, irmãos, as pessoas não buscam a Deus e quer solução para o teu problema. Só lembra de Deus na hora que as coisas apertam. Muito bem. Vejamos os Portas do Fundo. No final do ano, eles fizeram um filme lá, defamando, denigrindo a imagem do nosso Cristo Jesus. É inadmissível. Mas quem vai fazer algo, irmãos, não é nós, é Deus. As contas, eles acertam com Deus. Vemos aí o carnaval, né? O que aconteceu no carnaval? Irmãos, defamando o nosso mestre. Mas a fatura chega, as contas chegam e todos vão ter que prestar conta diante de Deus. E se não se arrepender, vão ainda perder a salvação, a sua vida eterna. Olhando para esse homem aqui, irmão, para esse povo, a nação de Israel, nós vamos ver que eles foram duramente castigados, porque Deus já havia falado a eles, porque se eles não obedecessem, o castigo viria sobre a vida deles. E o maior problema da sociedade é porque ela tem se afastado de Deus, não tem procurado a Deus, tem buscado saciar, satisfazer os seus próprios desejos. E a Bíblia vai dizer em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, olha, cobiçais e nada tens, logo matais, invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras, mas nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Quando nós voltamos aqui mais um pouco, aqui, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3, Deus ficou tão chateado com o povo, com o mundo, com os homens com que ele criou, e ele disse a Noé o seguinte, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. O Senhor viu a maldade, o pecado entrando no meio daquele povo e o Senhor decidiu dar um basta. Ele viu em Noé um homem justo, íntegro, e salvou Noé e juntamente com Noé somente a sua família. E não vai ser diferente, irmãos, nos dias de hoje. Deus vai salvar somente aquele que confessar, somente aquele que se entregar ao Eterno Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas para que você crê e ser batizado, para que você tenha essa salvação, você mostra que é uma pessoa salva, você tem que ter as características de uma pessoa salva. Não é somente falar, eu entreguei a minha vida, não é aceitar a Jesus. Porque Jesus não é mercadoria. Nós temos que perguntar se ele quer nos aceitar. Então, irmãos, se Jesus nos aceitar, nós entregamos a nossa vida a ele, nós vamos confiar nele e vamos ter mudança de vida. Nós vamos ter mudança, atitude de vida como um cristão. Aí nós voltando aqui para essa palavra em que nós lemos aqui. O Senhor destruiu toda aquela nação que ele tinha criado. Criou
Aliás, salvou somente Noé e toda a sua família. A partir dali começou novos povos, novas nações foram nascendo ali através de Noé, uma nova geração, até chegar na geração do povo de Abraão, Isaac e Jacó, de José. Lá no Egito, José morre, o faraó novo não conhece a história de José, o povo de Israel tinha uma promessa, e eles olharam, vendo o povo de Israel crescendo numerosamente em bens e riquezas também, achou por bem pegar aquele povo e começar a escravizar, porque ficou com medo de o povo de Israel dominar eles, e começou a escravizar. Mas Deus havia falado para Abraão que a nação dele, que a descendência dele ia para uma terra distante, iria ser castigado lá, iria viver durante 400 anos, e foi o que aconteceu com a nação de Israel. Porém, Deus levanta Moisés, tira aquele povo do Egito, leva eles para o deserto, só que era um povo ingrato. Nós olhando aqui, onde nós lemos aqui, logo após de Moisés enviar Josué e Caleb, alguns espias, para ver a terra, eles voltam, Josué e Caleb voltam e falam assim, olha, a terra é boa, o lugar é bom, o negócio lá é abençoado. Então eles voltam cheios de expectativas. Só que nós vamos ver outros homens começar a defamar a terra, infamar a terra, dizendo a ele, olha, lá aquela terra lá, ela tem moradores, povos que vivem lá no meio são homens de grande estatura, vimos ali gigante, filhos de Anak, descendentes do gigante, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, ou seja, pequeninos também diante daquele povo. Ou seja, eles não estavam crendo na promessa do Deus poderoso de entrar na terra prometida. E não é diferente hoje, irmãos. Gigante vai vir em nossas vidas. Problemas como essa epidemia e outras doenças, outros problemas vai vir. Só que nós temos uma certeza, se nós estiver com a graça de Deus sobre nossas vidas, nós vamos passar a pandemia, a epidemia, vamos passar luto, vamos passar dificuldade financeira, mas o Senhor dos Exércitos é sobre nós, o Senhor dos Exércitos, ele vai estar conosco, a nossa casa vai estar sobre as potente e poderosa mão do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai pelejar por nós, o Senhor já garantiu a vitória por nós lá na cruz do Calvário. Então nós temos que confiar no Senhor. E esse povo aqui, logo após ouvir, e meus queridos, eles não ouviram o que Josué disse, não. Josué e Caleb disse que a terra era boa, que manava leite e mel. Eles ouviram, foram contra o gigante. Eles viram, foram os problemas. Eles não viram, irmãos, as bênçãos que iriam alcançar com o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer aqui, onde nós lemos, a partir do versículo 1, que toda a congregação alçaram a sua voz e o povo chorou naquela noite. Né? E eles começaram a murmurar contra o Deus poderoso, contra Moisés. Né? A gente vê aqui a rebeldia daquele povo, a falta de fé no Senhor. Se o Senhor tinha prometido a eles que estava com ele, não por que temer? Eles já viram a mão do Senhor lá no Egito, os grandes milagres e prodígios que o Senhor fez. Eles viram que Deus abriu o mar vermelho para eles passar. Agora, que falta de fé, gente! Se o Senhor havia mostrado, falado, aparecido aquele povo e dizia que ia estar com eles, assim mesmo é nos nossos dias. Por que temer? Vamos ser imprudentes? Não. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, simples como a pomba, mas nós temos que ser prudentes sim, irmãos. Temos que ter prudência em nossas vidas, mas nós não podemos ser murmuradores. Nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos deixar a nossa fé em Cristo Jesus morrer, irmãos, olhando para trás. Tem pessoas que olham, mas quando eu estava no mundo, a minha vida era assim, assim. Mas às vezes você estava recebendo a sua recompensa aqui na terra. Mas e a sua vida eterna? E aquela terra prometida que o Senhor prometeu para mim e para você? E no capítulo 6 ao 9, nós vamos ver agora, irmãos, Josué e Caleb encorajando aquele povo. Vai encorajar aquele povo, dizendo, olha, eles rasgam primeiro, né, os seus vestidos, como gesto de humilhar perante ao Deus Todo-Poderoso, e fala a eles, olha, a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra boa. Por que você está nesse desespero? Por que vocês estão olhando lá para o Egito?
Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. E assim, o Josué continua falando, tão somente não sejais rebeldes, e deixa de ser rebeldes, ingrato, né, ao Deus Todo-Poderoso. Rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque são ele nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Eu quero te dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, se você é cristão, se você não é, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não tema, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. Ele vai pelejar por você. Às vezes, Deus permite que nós entramos dentro de um problema, mas dentro do problema ele nos dá a solução e nos livra. Quando nós olhamos para Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões, mas dentro da cova dos leões o Senhor livrou ele. Nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas dentro da fornalha de fogo ardente, Deus livrou ele. Então nós temos que ter fé nesse Deus poderoso e ter a certeza que o Senhor está pelejando por nós. Não perder a nossa fé, a nossa esperança. Irmãos, quando nós olhamos aqui no capítulo 10 ao 19, nós vamos ver a rebeldia do povo novamente. O povo querendo achar um líder para levar eles novamente para o Egito. Mas aí nós vamos ver agora o posicionamento diante de Deus. Aliás, o posicionamento de Deus em relação àquele povo. Olha só aí, você que está com a tua Bíblia aí. O versículo 10 diz assim, ó, então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedra, porém a glória do Senhor apareceu. Eles queriam apedrejar, então, o servo do Senhor, a quem o Senhor usou para tirar eles lá do Egito. Queriam apedrejar eles. Mas quando eles pensaram assim, falaram assim, a glória do Senhor apareceu para aquele povo naquele momento. E o Senhor vai dizer, olha, Deus disse a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando me crerão por todos esses sinais que fiz no meio dele? Tantos sinais que eu fiz no meio deles, e eles ainda estão sendo rebeldes? Eles não estão crendo em mim ainda? E o Senhor vai dizer, ó, com pestilência ferirei e rejeitarei, farei de ti povo maior e mais forte do que este. O Senhor disse então que iria ferir Israel com pestilência. Mas aí nós vamos ver aqui também o posicionamento de um líder, de um pastor, de um homem de Deus para interceder pelo povo, interceder pela nação. Moisés, naquele momento, levanta e intercede e clama a Deus misericórdia e lembra Deus das promessas as quais ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que um líder, ele intercede pelo seu povo. Um líder, né? Ele não fica indo atrás preocupado com dinheiro, preocupado em os irmãos fazer depósito, né, de dízimo, fazer depósito de oferta. Não, irmãos, enquanto está pestilência. Quem cuida de nós é Deus. Que confiança é essa, irmãos? Que nós temos que até expor, né, dentro das redes sociais, pedir a oferta, pedir... Não, irmãos, nós temos que pedir a Deus a misericórdia, a proteção, que Ele livra os nossos irmãos, a nossa família, a nossa nação, o mundo, que Ele tenha misericórdia e em meio a essa pestilência aí, Ele possa salvar, Ele possa libertar, Ele possa tirar do cativeiro aquele que está cativo pelas mãos de Satanás, para que Ele possa livrar aqueles que estão na droga. Quantos moradores de rua tem aí, agora, neste momento, desprotegidos? Quantos moradores tem aí desprotegidos e tem alguém fazendo algo por eles? Então nós temos que preocupar, irmãos, é com almas. Não é com riqueza, não é com bens materiais. Nós temos que preocupar em ajudar. Em levantar cestas básicas para ajudar as pessoas necessitadas. Não é ficar preocupado com o dinheiro, não, irmãos. Não é ficar sendo rebelde contra o Deus Todo-Poderoso, blasfemando. É ser grato. Às vezes, se o patrão seu te mandou embora, eu sei que é difícil, então glorifica a Deus. Agradeça a Deus que pelo menos você está tendo vida, está tendo saúde. Deus abre outra porta. O Senhor é contigo. Se você for fiel a Deus, Deus é fiel contigo também. Você pode até perder o emprego. Você pode até passar dificuldade, mas fome Deus vai deixar você passar.
Deus não deixa você passar fome, não, meus irmãos. Deus vai cuidar de você, mas nós temos que ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, nós vamos ver aqui, então, que Moisés intercede. Deus vai dizer para Moisés, ó, lá no capítulo 14, no versículo 20, olha só o que Deus diz a ele, ó. Então, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Todos os homens que viram minha glória, os meus sinais, fiz no Egito o deserto, e me tentaram até 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Não verão a terra que jurei a seus pais, até nenhum daqueles que me provocaram verá. Ou seja, Deus perdoa aquele povo, Moisés intercede, Deus perdoa, mas agora Deus estava decretando, se levantando e dizendo, olha, todos esses que viram a minha glória, viram meus milagres, eles não verão a terra que eu jurei aos seus pais. Ou seja, irmãos, Deus ele tem prometido a nós o céu de glória. Mas se nós começarmos a murmurar, se nós deixarmos de confiar no Senhor, se nós não depositar nossa confiança, se nós desfalecer durante a trajetória, nós corremos grande risco de não entrar na terra prometida, que é o céu de glória. E assim o Senhor decretou naquele dia que aquele povo não iria entrar na terra prometida. Deus vai dizer nos versículos seguintes que de 20 anos acima, todos iriam morrer no deserto, por causa da sua rebeldia, por causa da sua ingratidão, porque estava pecando contra o Deus de Israel. A Bíblia vai falar, irmãos, que no versículo 33, que Deus iria castigar os pais nos filhos, 40 anos, segundo o número de dias em que eles tinham espiado a terra, que eles espiaram a terra durante 40 dias. Então Deus iria castigar os pais durante 40 anos, ou seja, até os pais morrerem no deserto e os seus filhos iam crescer, iriam entrar na terra prometida, mas os pais não iriam entrar. De 20 anos acima, não iria entrar nenhum deles na terra prometida. Então, meus irmãos, nós vamos ver também no versículo 37, que os espias que voltaram infamando a terra prometida, eles iam morrerem de praga. Olha lá no versículo 37. Deixa eu ver se é isso mesmo. E aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles homens que não acreditaram, que colocaram obstáculo, que viram somente os problemas, eles morreram de praga. O Senhor permitiu que isso acontecesse na vida deles. Irmãos, nós vamos ver aqui, irmãos. Esse povo dessa nação de Israel entraram na terra prometida. Somente os filhos. Somente entrou na terra prometida Caleb e Josué. Os outros morreram todos. Somente os seus filhos que entraram na terra prometida. Nós vamos ver lá na frente, Jeremias, no capítulo 25, 25, do 12 ao 13, nós vamos ver mais uma vez, Deus chama a atenção novamente de Israel, fala para ele, olha, vocês não afastam, vocês não desviem dos meus caminhos, inculca na cabeça dos seus filhos, dia e noite, noite e dia, sentado, andando no caminho, onde vocês estiverem, fala da minha palavra, do meus mandamentos aos seus filhos, para que eles não desviem dos meus caminhos. Ou seja, a nação de Israel, Jesus, a promessa era para aquele povo, mas nós vamos ver em Jeremias, Deus levanta Jeremias, onde o povo já estava novamente se afastando de Deus. Deus usa Jeremias para chamar a atenção, e pela desobediência, mais uma vez, da nação de Israel, eles foram castigados. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse toda a cidade, destruísse o templo, levasse utensílio, levasse aquele povo em 3 levas. Eles levaram cativo aquele povo de Israel para a Babilônia. E Jeremias profetizou para aquele povo, para eles arrependerem, voltassem para o Senhor, mas aquele povo não se arrependeram, aquele povo não se voltou para o Senhor, porém se desviaram para outros caminhos. Mais uma vez o castigo veio sobre eles quando Deus permitiu que Nabucodonosor se levantasse e destruísse a cidade, que derrubasse o templo,
os muros de Jerusalém, e aquele povo ficou durante 70 anos no cativeiro. Vamos ver depois, esse povo volta, depois de 70 anos, volta novamente, o templo é reconstruído, nós vamos ver que a nação de Israel novamente, Deus estava cuidando daquele povo, eles voltam para o Senhor, mas passa um pouco de tempo, irmãos, e eles começam a desviar. Nós vamos ver um outro profeta que Deus levantou para chamar a atenção daquele povo. E Deus usou a seca, Deus usou gafanhotos para destruir plantações, para destruir tudo que aquele povo tinha lá no profeta Joel. Nós vamos ver aqui, irmãos, que aquele povo estava passando uma dificuldade tremenda. E o profeta Joel, ele vai chamar aquele povo para o arrependimento. Ele vai chamar aquele povo para voltar-se novamente para a casa do Senhor, porque eles tinham desviado, a nação de Israel estava desviando novamente, e ele vai mostrar que toda aquela destruição, toda aquela pestilência, né, aqueles gafanhotos que estavam acabando com as suas plantações à seca, era porque eles tinham afastado, e Deus havia permitido acontecer no meio da nação de Israel, para eles voltar novamente. E o Senhor vai falar para eles assim: olha, deixa eu te falar uma coisa para vocês, através de Joel, vocês vão ter promessa de abundância. Mas ó, vou falar uma coisa para vocês: rasga agora os vossos corações. Rasga agora os corações, não as vossas vestes, diante do Deus Todo-Poderoso. Deus usando o profeta Joel para aquele povo voltar e se humilhar perante o Senhor Deus, arrepender dos seus pecados, porque Deus iria trazer o quê? Abundância. Deus iria fazer com que aquele povo tivesse novamente abundância na sua terra. Agora, para o Brasil voltar novamente, irmãos, para as coisas melhorar, nós temos que voltar para os pés do Senhor, é voltar a clamar, pedir Deus misericórdia. Não adianta nós ficarmos só em redes sociais, não. Nós temos também que ir para os nossos quartos, fechar a porta, dobrar os nossos joelhos e clamar a misericórdia de Deus, rasgar os nossos corações perante o Senhor. Talvez vai ter misericórdia ainda sobre nossas vidas. Então, meus amados, nós vamos ver que Deus trata com o povo de Israel novamente em Joel. Deus fala para eles: olha, eu vou restituir tudo que foi tomado, mas só depois que vocês voltarem para mim, arrepender, rasgar os seus corações, se arrepender diante do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer a vocês, você que está me ouvindo, Deus pode até restituir. Tem umas campanhas aí, Deus vai restituir tudo que você perdeu. Deus só pode restituir algo na vida de um homem quando ele reconhece que ele é pecador, quando ele reconhece que ele precisa de Deus. Deus só pode restituir algo na vida de alguém se você se entregar ao Senhor e se arrepender e viver uma vida de santidade. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, que tentam ser santos todos os dias. Mas como eu sou pecador, comedor de feijão e arroz, pode ser santo? Sim, quando você se espelha nos passos que Jesus trilhou. Quando você começa a trilhar nos mesmos passos que Jesus trilhou, você começa a ser santo. Você começa a ter a santidade de Deus na sua vida. Não porque nós merecemos, não porque nós somos melhor, não. Porque quando nós buscamos a caminhar nos mesmos passos que Jesus caminhou, nós começamos a refletir a santidade de Deus. As pessoas olham para nós e vai dizer: rapaz, olha que camarada bacana, olha que mulher bacana, olha como se vestem bonito, olha como se comporta diferente, olha como ele fala é diferente, como essa pessoa, quando eu falo com essa pessoa, ela tem uma palavra de conforto, ele é alegre, ele é feliz, ele não murmura. Isso é trilhar nos caminhos do Senhor, é você ajudar o próximo, é você amar o próximo, é você não defamar o próximo. Aí você está trilhando os passos que Jesus trilhou. Irmãos, nós olhando aqui também, que o Senhor vai restaurar tudo na vida da nação de Israel, no momento que eles se arrependerem e voltar. Agora, nós vamos olhar, irmãos, Deus, ele olha lá do céu, ele não vê um justo sequer. Então, o que ele faz? Ele envia seu único filho aqui nessa terra. Ele envia Jesus para nascer através de uma mulher, sem pecado, sem mácula. Jesus se fez carne.
para viver nessa terra. Ele veio para os judeus. Os judeus os rejeitaram. Mas aí a Bíblia vai dizer que todos aqueles que aceitaram foram feitos e chamados filhos de Deus. Aí tem muitas pessoas que dizem, não, nós todo mundo somos filhos de Deus. Negativo, somos todos criaturas de Deus. Mas no dia que você se entrega ao Senhor como único e suficiente Salvador, reconhecendo o sangue derramado lá na cruz do Calvário, aí sim você está recebendo a paternidade de Deus através de Jesus lá na cruz. Porque a Bíblia vai dizer que antes nós éramos inimigos de Deus, mas através de Jesus, Deus nos reconciliou com ele lá na cruz. O tempo está acabando, mas eu quero dizer para vocês, então Jesus, ele morreu na cruz por nós, então nós temos que entregar a ele todos os dias da nossa vida, arrepender dos nossos pecados. Os judeus rejeitaram, mas nós aceitaram ele como o único e suficiente Salvador. E a Bíblia vai dizer assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo